Oi pessoal, boa tarde. Sou a Alessandra, sou psicóloga, coach de relacionamentos. Hoje eu vou falar com vocês sobre os 4 principais motivos que fazem uma pessoa sumir, tá? Quero que vocês se atentem que esse vídeo ele não é direcionado somente aos homens, né? Aos homens que somem, mas sim pessoas que somem. Você começa a se relacionar com alguém, conversa de Facebook, conversa no Instagram, conversa no WhatsApp, a comunicação vai fluindo muito bem, vocês começam a ficar, a ter um certo envolvimento. Num determinado momento a pessoa some, simplesmente some, tá? Esse fenômeno a gente chama de ghosting. O ghosting nada mais é do que o rompimento de uma relação de forma unilateral. Isto é, somente um lado da relação rompe. Não há uma conversa para que se termine a relação. Esse sumiço é um jeito de lidar de forma imatura com a responsabilidade afetiva que tu despertou na outra pessoa. Os 4 motivos que podem causar esses sumiços, pessoal, dizem respeito a 4 fatores que eu considero que são circunstanciais e até mesmo em termos de comportamento, tá? O primeiro é a diferença de interesses. Então, se você tem propósitos diferentes de relacionamento, não vai dar certo. Um exemplo, que é bem simples. Uma mulher que quer um relacionamento amoroso sério e um homem que só quer curtir, ou vice-versa. Tá? A partir do momento que o relacionamento ele tiver um nível de envolvimento, de intimidade maior, a tendência é que a pessoa que não possui o mesmo propósito, ela vai se afastar, ela vai sumir, ela vai parar de conversar com essa pessoa. O segundo fator diz respeito à diferença de personalidade, certo? Então é diferença de humor, diferença de temperamento, de interesses, de propósitos de vida. Isso também faz com que as pessoas se afastem. A situação que também pode acontecer é o desgaste, né, que alguns relacionamentos acabam tendo. Como a gente está falando de pessoas que somem, tanto homens quanto mulheres, é importante a gente se ater que esse desgaste ele pode acontecer num período curto de tempo, principalmente quando as pessoas elas acabam por não reservar um tempo e também não guardar situações para conversar pessoalmente. Quando tu vê, você se apaixonou, e isso se desgasta de um jeito muito rápido. Até mesmo pelo histórico, às vezes, de relacionamento que algumas pessoas elas acabam tendo anterior a essa situação. Tá? Outra forma de afastamento é quando a pessoa está passando por uma fase pessoal difícil e ela simplesmente some. Ela não quer entrar em contato com ninguém e isso é legítimo. Realmente isso é real, isso pode acontecer. Alguém que perde um ente querido, um pai, uma mãe, tem uma tendência a se afastar um pouco, né? A dar um tempo para elaborar esse luto, para resolver esse problema. E é bem comum que essas 4 situações elas aconteçam. Eu acredito que todos já passaram pela situação assim, de ficar, de estar conhecendo alguém e do nada a pessoa sumir, né, sem dar satisfação nenhuma. Embora isso seja considerado comum, não é considerado natural, certo? Por que isso não é considerado natural? Porque isso indica que a pessoa que teve esse ato, ela não tem compaixão, ela não tem empatia pelo próximo, ela não se coloca do lado do outro e considera os sentimentos dessa outra pessoa. Ela tem uma questão muito egoísta, né? Primeiro a minha satisfação, meu prazer, depois que se exploda a outra pessoa, né? Não quero saber se ela vai sair magoada ou não. Do lado da pessoa que é vítima do ghosting, a pessoa ela tem uma tendência a replicar esse comportamento, né? A também desaparecer dos relacionamentos com base no que aconteceu nos anteriores. Mas isso causa principalmente angústia, depressão, choro, desânimo. A pessoa se sente desconfortável em iniciar novos relacionamentos, ela adota uma postura de evitar entrar em intimidade com outras pessoas. Isso são algumas situações que acontecem. E como eu falei para vocês, a tendência é da pessoa repetir esse mesmo comportamento. Ao invés de ser a pessoa que é abandonada, ela se torna a pessoa que abandona a relação. Agora, o que é mais importante, né, das pessoas terem acesso nesse tipo de situação? É como lidar com isso. Como nós sabemos que isso vai causar um trauma,
diante do que a pessoa deseja, que ela tem de propósito de relacionamento e até conhecer novas pessoas, é importante que se saiba lidar quando se é vítima desses sumiços, tá? Primeiro ponto que é importantíssimo é ter consciência do sofrimento que isso causou, entrar em contato, elaborar, aceitar que está sofrendo, mas começar a planejar sair desse estado de angústia, de humor deprimido. Segundo ponto, né, ser empático. Principalmente não se autocriticar a ponto de se culpar por uma atitude de uma outra pessoa que você não tem controle. Se você não tem controle, não tem como você assumir a culpa de nada. Talvez a pessoa realmente não quis. E isso não quer dizer que você seja uma pessoa ruim ou uma pessoa que não vai se relacionar ou não vai conseguir outra pessoa, tá? Então, aliviam bastante pensar que você não teve culpa e que isso foi uma decisão da outra pessoa. Você não tem controle sobre o que as outras pessoas pensam ou sentem, ou o rumo que elas dão para a vida dela, tá? Então é importante relaxar um pouco nesse sentido e não se julgar tanto. Terceiro ponto, né? Falar sobre o assunto. Nosso cérebro, quando a gente conta algo para alguém, ele organiza, seleciona, interpreta. E o que ele vai fazer? Ele vai estruturando de um jeito lógico aquela narrativa e nós vamos nos dando conta do que aconteceu, o que a gente está sentindo, como que a gente vai sair disso. Então, procure alguém de confiança e converse sobre isso. Não deixe você se entristecer e ficar engolindo, né, esse tipo de tristeza, porque não vai ser bom. Outra coisa muito, muito legal, muito interessante de pensar, né, é voltar um autocuidado todo para você. Você se cuidar, ir para academia, fazer novas amizades, sair, cuidar de você. O foco tem que ser você nesse período, né, em que a pessoa sumiu, não te deu satisfação, você está sofrendo. Então, volte todo um ciclo de autocuidado para você mesma. Depois é a questão do desapego mesmo. Deixa ir. Se desliga, se desvincula dos sentimentos que você nutriu por essa pessoa e toca a tua vida. Segue. Se isso não funcionar, eu considero muito importante que você procure um profissional para te ajudar a elaborar esse luto, a superar essa situação. E eu acredito que a dica mais importante desse vídeo é: fique atento. Se a pessoa ela tem o hábito de sumir, em alguns períodos ela vai voltar. Ela vai voltar com a maior cara deslavada, prometendo fundos imundos. Ignore, porque pessoas que fazem esse tipo de prática, que são ghostings, né, que são ghosts na vida das pessoas, ficam indo e voltando, elas não conseguem manter relacionamentos duradouros. Você tem que se perguntar se isso te serve, se é o que você quer, se você quer ficar sendo jogo na mão de alguém que não sabe o que quer, tá? De períodos em períodos essas pessoas elas vão voltar com aquele famoso oi sumida, né? Então já corta desde o início. A tendência é que a pessoa tenha vários contatos para fazer isso, então ele fica sempre revezando entre uma e outra, tá certo? Espero que o vídeo tenha ajudado, que vocês possam compartilhar com alguém que esteja precisando. E uma boa semana para todos. Um abraço.